O sermão às bem-aventuranças. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando você para analisar e pensar e se perguntar o que significa deles é o reino de Deus. Isso é uma linguagem bíblica a qual você pode se atentar e pensar e analisar que quando a pessoa, quando o irmão, a irmã, ela está disposto a buscar a palavra de Deus, obviamente ela está disposta a se entregar a Deus, se entregar de coração, se entregar à alma, abrir mão do orgulho dela, abrir mão da vaidade. Quando eu digo abrir mão da vaidade, não quer dizer que você não possa se cuidar, não possa, tá ali se cuidando. Não é nada disso. A humildade, a Bíblia ela fala que a humildade ela procede à honra. Mas só que muitas das vezes a gente se deixa se levar pelos momentos da vida, pelo momento da carne, pelos momentos de fúria. Às vezes a gente não abre mão de perdoar, às vezes a gente não quer nem falar com aquela pessoa quando se diz respeito em pessoas. Muitas das vezes a gente esquece que a presença de Deus é ela que predomina. Então quando eu entrego a minha vida para Deus, é simples isso. Quando você entrega a sua vida para Cristo, para o Salvador, para o Messias, é óbvio que você tem que abrir mão do seu querer. E o teu coração ele precisa estar quebrantado, sabe? Um coração assim mais sentimental para as coisas de Deus. Então quando você se entrega a Deus, se entrega à palavra de Deus, então obviamente, automaticamente, naturalmente é óbvio você se esforçando, para Deus, você vai ter um coração humilde, um coração que agrade a Deus, um coração que agrade o Senhor Jesus. Você vai ter espírito, você vai ser bem-aventurado de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, só pode entrar por reino de Deus, para a casa de Deus, só pode ser salvo aqueles que realmente são humildes de coração. A verdade é que muitos pastores, muitos bispos, muitos obreiros, muitas pessoas, diáconos, pessoas que buscam a Deus de fato, não vai entrar no reino dos céus. E às vezes não é porque está bebendo, não é porque está na prostituição, está na mentira, está roubando. É óbvio que essas coisas vão te cancelar de ter a glória de Deus. Não é somente isso, ou essas coisas, né? Isso aí é quando o homem entrega a vida para Deus, ele se liberta do roubo, ele se liberta do assalto, ela se liberta da prostituição, ele se liberta das vaidades desse mundo, das coisas desse mundo, né? Do que não presta. Obviamente, ele esquece, ele abandona essas práticas. Aí eu tô falando de práticas. Mas quando ele larga essas práticas, ele retorna, ele volta para Jesus. Quando ele volta para Jesus, ou quando ele encontra Jesus, ele larga o pecado, o roubo, as coisas que não prestam, as coisas desse mundo, ele larga, obviamente. E no coração dele, na vida dele, começa a ter uma nova experiência com Deus, uma nova experiência com o Pai, uma nova experiência com Cristo Jesus. Então por isso que muitas das vezes, muitas pessoas que estão dentro da igreja há 10, 15, 20, 30 anos não vão herdar o reino dos céus, porque ela ainda não é humilde de coração, ele ainda não é humilde de coração, ele ainda não está preparado, dentro do coração dele ainda não tem o reino dos céus, sabe? Ele briga com aquela irmã da igreja, ele vive fazendo fofoca com o irmão da igreja, ele vive fazendo coisa que não presta, fala mal, é fofoqueiro. Infelizmente, desculpa eu usar esse termo aqui, mas infelizmente tem pessoa que é fofoqueira, tem irmão que fala mal do irmão, o pastor que fala mal da ovelha. Às vezes o pastor ele usa o altar
para justamente ele lavar aquela roupa ali. Às vezes ele tem que falar alguma coisa com o obreiro, com um membro da igreja, ele, em vez de chamar ele no secreto, no particular, orientar ele, não. Ele vai lá, fala mal, lava a roupa em cima do altar, e aquela reunião que era para ser uma reunião abençoada, que era para ser uma reunião de Deus, acaba sendo uma reunião somente para, sabe, falar mal, jogar indireta. Tem muito pastor, infelizmente, não estou falando mal dos pastores não, mas tem muitos pastores que sobem no altar e usam o altar para jogar indireta para o irmão. E isso não agrada a Deus. Isso obviamente não agrada a Deus, não agrada ao Pai. Então, assim, muitas pessoas que estão dentro da igreja, não quer dizer que porque elas estão dentro da igreja que elas vão ser salvas. Não quer dizer que elas estão dentro da igreja que elas vão prosperar, que elas vão progredir espiritualmente falando. Não. Se dentro do coração dela ela não for humilde, ela não for um bem-aventurado, não for humilde, então vai ser difícil. Vai ser difícil ela entregar a vida para Jesus, vai ser difícil Deus trabalhar no coração dela. Então, obviamente, ela necessita buscar a Deus de todo o coração. Ele precisa buscar a Deus de toda a alma. Ela precisa buscar a Deus de toda a sua vida, de todo o coração. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha, você que está chorando, você que está passando por alguma luta, mas ainda assim está buscando a Deus, ainda assim está buscando o Pai, ainda assim está, sabe, levando a sua vida ali certinha com Deus, não se preocupa não, que Ele vai te consolar. Gente, eu sempre ouvi um ditado nas igrejas, sempre de pessoas mais velhas do que eu acho isso muito bacana. Se muitas das vezes a luta com Deus está difícil, imagina sem Deus. Então, assim, você tem que dar graças a Deus, olhar para o céu e falar, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Eu estou passando por essa luta, mas eu sei que eu vou conseguir vencer. Quando você chora, quando você passa por alguma luta, quando você chora, você pode ter certeza que Jesus, ele vai te consolar. O Espírito de Deus vai te consolar. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado, por isso que Jesus começou a ensinar, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, aqueles que buscam a Deus, aqueles que quando estão tristes, aqueles que quando estão passando por alguma luta, aqueles que quando aqueles estão passando por algum momento, por alguma dificuldade na vida dele, e ele se submete a buscar, a entregar a vida para Deus, para Jesus, você pode ter certeza que nas lutas ela vai ser consolado. E o que é o consolo de Deus? É você acordar sentindo a presença de Deus, sabendo que aquelas lutas não podem te afastar do amor de Cristo Jesus, não pode te afastar da igreja, não pode se afastar daquele que crucificou a vida dele por você. Não pode te afastar do evangelho. Você não vai deixar de ser um discípulo de Jesus. Não, você não vai deixar de ser um discípulo de Jesus. Você vai permanecer no fim, você vai permanecer até o fim. E por isso ele vai te consolar, por isso ele vai te dar todas as forças que você precisa, por isso que ele vai te dar todas as forças que você precisa, por isso que ele vai te, sabe, a cada dia ele vai te fortalecer, porque justamente você se propôs a buscá-lo. E o melhor evangelho é esse. Aqueles que buscam a Jesus, aquele que busca a salvação, aquele que busca a graça, aquele que busca o milagre de Jesus, aqueles que se batizam nas águas, se batizam no Espírito Santo, aqueles que têm o amor de Jesus. Então, obviamente, você será consolado. A Bíblia também fala assim, bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Se você vê na Bíblia, em Mateus 5 está essa palavra. Quando você se começa a buscar a Deus, quando você começa a buscar o Pai, quando você começa a se entregar a Deus de fato e de verdade, de coração, Ele começa a trabalhar na sua vida.
E a Bíblia fala assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem é os mansos? Os mansos não é somente aquela pessoa calma, não. O manso não é somente aquela pessoa que é tranquila, não. É aquela pessoa que faz de tudo para não entrar em uma confusão. É aquela pessoa que faz de tudo para buscar a Deus, para se fazer por menos. Por ela mesma, ela estaria ali, ela fala até assim, olha, se ela pensa, né? Nunca é bom falar isso, entendeu, gente? Vou te dar um conselho aqui muito bom. Você tinha uma vida no passado, talvez você já foi preso, você já foi uma pessoa muito agressiva. Se você não for contar como um testemunho, então às vezes não é melhor você falar, porque eu já vi muitas pessoas da igreja, você também já viu, muitas pessoas que falam assim, que pensam assim, se fosse antigamente eu ia arrebentar, desculpa o termo, gente, eu ia arrebentar a sua cara. Se fosse antigamente, eu ia quebrar a sua cara. Agora não, porque eu tô na igreja. Só dela falar essas coisas, ela já perdeu ali a bênção. Agora, quando você pensa assim, não, se fosse antigamente, eu ia partir para cima dele, mas em nome de Jesus eu não vou partir para cima, porque hoje eu sou uma pessoa mansa. A pessoa mansa, muitas das vezes, não é aquela pessoa que é calma, tranquila, é aquela pessoa que, através da palavra de Jesus, a palavra da salvação, o sermão do Senhor Jesus, ela aprendeu a se controlar. Ela aprendeu a se controlar. Ela aprendeu a fazer por menos. Ela sabe, não, deixa pra lá. Mas não, deixa pra lá. Quando ela vê que a situação tá difícil, ela tá sendo ameaçada, agredida, ela procura o meio legal de resolver isso. Vai até a pessoa, pede desculpa, mas se não tem como, se ela for ameaçada, ela vai na delegacia. Ela procura fazer de uma forma legal, entendeu? Sem precisar partir para cima. Você pode reparar que tem muitas pessoas que ainda estão na igreja, que ainda buscam a Deus, mas vive assim. Eu já vi pastor ameaçar obreiro de morte. Talvez você já ouviu. Ninguém gosta de falar isso. Eu já vi pastor brigando, já vi obreiro brigando, eu já vi membros antigos na igreja brigando, falando que vai arrebentar a cara e xingar palavrão. Gente, hoje em dia, você pode reparar, hoje em dia você vê até pessoas que já estão muito tempo na igreja xingando palavrões, falando palavras tortas. Isso não é bom. Quem é de Deus, quem é de fato de verdade de Deus, não usa nenhum palavrão, não gosta de buscar palavras tortas, não gosta de buscar nenhuma palavra dessa. Tem gente que usa termos muito desagradáveis, tanto pra gente, tanto que desagrada a Deus. Uma vez perguntaram pra mim, será que é pecado xingar palavrão? Olha, na Bíblia eu não consigo te mostrar que é pecado não, mas seja sincero, um homem de Deus, a mulher de Deus, xinga palavrão? Você imagina se um pastor subisse no altar e xingasse um palavrão? Você ia gostar? É lógico que você não ia gostar. Sabe, quando a gente está buscando a Deus, a gente consegue ter o discernimento, o Espírito Santo, se você deixar o discernimento de Deus, se você deixar a palavra de Deus trabalhar no seu coração, você vai ver como que Deus ele vai trabalhar na sua mente, como que o Espírito Santo ele vai te orientar. Se você está aqui buscando orientação, esse canal aqui é o canal certo, entendeu? É um canal certo. Essa orientação ela não vem de mim, ela vem da palavra de Deus. Coitado de mim, eu não tenho como te orientar. Eu nem posso te orientar, se for olhar bem, porque eu sou um pecador. Eu sou mais uma pessoa pecadora. Mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus ela edifica. A Bíblia, quando você para ler a Bíblia, ela te traz calma, ela te coloca de pé, ela coloca a sua vida no eixo, ela faz você caminhar no eixo, entendeu? Então, quando você ouve a palavra de Deus, você passa a ter virtudes, você passa a ser uma pessoa calma, você passa a ser uma pessoa que se controla. Tem muitas pessoas que ainda não falam em línguas, não herdaram o dom da língua, mas não quer dizer que ela é a língua dos anjos. Mas não quer dizer que ela não é uma pessoa de Deus. Mas não quer dizer que ela não tem o Espírito Santo. Porque aquele que tem o Espírito Santo, ele consegue se controlar. Ele consegue falar, ele consegue agir. Por mais que ele tente, por mais que ele, ele fica ali com raiva,
Por mais que às vezes alguém tá chateando ele, tá fazendo raiva nele, mas ele se controla. Sabe por quê? É difícil, porque ele é uma pessoa mansa. Por isso que a Bíblia fala: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que quer dizer a palavra farta? Né? A palavra farta, ela quer dizer em abundância, né? Quando a gente usa esse termo farto, né? Eu quero beber água. Aí a pessoa vai lá, tem gente que já traz um copinho d'água, né? Você bebe aquele copinho d'água, quero mais. É chato às vezes você falar quero mais, você fica até sem graça, né? Mas quando a pessoa ela já chega com aquele copo d'água cheio e já com a garrafa também, e às vezes a garrafa tá até cheia também, então ela tá te trazendo ali água com abundância, você vai ser farto, entendeu? Quando terminar aquele copinho d'água ali, já vai ter outro ali regando mais. E quando a Bíblia fala assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, a Bíblia está falando daqueles que têm sede de justiça da palavra de Deus, não é da lei dos homens, né? A gente não consegue fazer a justiça. Na verdade, a gente não tem autorização para fazer a justiça. Por mais, às vezes um pai ele chega ali e vê um assassino vê uma pessoa matando seu filho. Isso não dá direito do pai chegar ali e matar ele. Ele vai ser preso também. Às vezes ele vai até responder em aberto, mas ele vai ser notificado na delegacia. Ele vai carregar no registro dele, na identidade dele, que ele já matou, né? Ah, mas ele matou o filho para vingar o filho dele. Não tem esse negócio. A lei dos homens, ela não é da sede de justiça, de querer, sabe, de querer punir alguém. Tem gente que é assim: vou punir fulano, vou punir fulana, vou punir Beltrano. Por que você vai punir? Porque ele fez isso. Não é essa justiça que essa palavra está dizendo, mas é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus claramente é você buscar a palavra dele, é você ouvir a palavra de Deus, é você jejuar, é você orar, é você estar ali sempre lendo a palavra dele, fazendo a vontade dele. Em vez de se irar, você se acalma. Em vez de cometer erro, você não procura o caminho mais honesto. Em vez de você fazer o que não presta, você vai lá e faz o que presta. E isso sim, quem tem sede da justiça de Deus, ele será farto da justiça de Deus. E essa fartura também, ela quer dizer, as bênçãos dele, você vai ser farto. Você vai ser farto, você vai ter a proteção divina, você vai ter a orientação de Deus. Se você quer a orientação, o caminho do Senhor Jesus, se você quer ser uma pessoa que está ali sempre sendo abençoada por Jesus, então é necessário você ouvir o sermão dele, é necessário você obedecer o sermão de Jesus, é necessário você se batizar nas águas, é necessário você caminhar para a igreja. Ter sede de justiça, você sabe, é aquela pessoa que procura estar sempre indo para a igreja. Tem gente que só deixa para ir para a igreja no domingo. Na semana é muito correria para mim. Não, tudo bem, você está indo, pelo menos está indo domingo. Mas aquela pessoa, ela está sempre ali fazendo por onde. Não, domingo eu vou na igreja, mas segunda também, se der, né? Se sua igreja funciona segunda. Se não funciona, funciona só 2 vezes, 3 vezes na semana, não tem problema. Mas é aquela pessoa que está sempre ali, ela está em casa, ela está ouvindo louvor, ela está num lugar, mas ela está ali lendo a palavra. Uma vez, eu me recordo que uma vez eu fui numa loja de material de construção, e chegando lá, uma loja elétrica, né, de materiais elétricos. Chegando lá, nunca me esqueço disso. Eu lembro que a menina que estava no caixa, eu cheguei ali para ser atendido, eu tinha feito algumas compras, eu cheguei ali para ser atendido por ela, e quando eu olhei para ela, eu olhei, poxa, essa menina não está prestando atenção. E quando eu cheguei mais perto, ela deu um sorriso, ela, bom dia. Eu, bom dia, tudo bem? E quando eu olhei para baixo, ela tinha uma pequena Bíblia, a Bíblia era pequenininha. Porque quando você trabalha no caixa, tem aquele momento ali que não vem ninguém, né? Eu deduzi assim, que não tem nenhum cliente, não tem ninguém. Então eu vi que ela estava se alimentando, ou seja, essa pessoa ela tem sede de justiça. Que bacana, né? Essa pessoa não é o fanático ele é diferente. O fanático ele
Ele simplesmente ele acha que porque ele está indo na igreja, todo mundo tem que obedecer ele, todo mundo tem que fazer o que ele quer, todo mundo tem que fazer o que ele deseja. Não é assim. Mas aquela pessoa está sempre tendo uma oportunidade de agradar a Deus. E agradar a Deus é diferente de você agradar pastor. É muito bom ressaltar isso. Tem muitas pessoas que só vai na igreja para agradar o pastor, não é para agradar a Deus. Isso desagrada muito a Deus. Isso desagrada muito a Deus. E a Bíblia fala: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, melhor dizendo. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que é o bem-aventurado? O bem-aventurado é aquele homem, aquela mulher que é abençoado por Deus e que ele é misericordioso. O que é uma pessoa misericordiosa? O que é uma pessoa misericordiosa? Uma pessoa que perdoa. Sim, não é somente a pessoa que perdoa. Às vezes é aquela pessoa que tem um poder de prejudicar alguém. Ela tem um poder de prejudicar alguém, mas ela não prejudica porque ela tem misericórdia. É aquela pessoa que, às vezes, ela está na rua e ela vê um vizinho dela que fez coisa errada, ou está fazendo alguma coisa duvidosa, e aí ela sabe que se ela falar alguma coisa para a família dele ou para alguém, vai prejudicar muito ele, prejudicar a família dele. Então ela age com a misericórdia. Ela fala: não vou fazer isso não, porque senão vai causar muito transtorno na vida desse meu vizinho, na vida desse meu familiar. Então ela age com misericórdia. Não estou falando que ela tem que acoitar os erros dos outros, não é isso. Mas às vezes ela tem poder de tanto agir com misericórdia ou como prejudicar. É aquela pessoa que, mesmo ela prejudicando, às vezes é o dever dela. Por exemplo, um encarregado de uma loja, ele vê o funcionário trabalhando de uma forma errada, de uma forma que não condiz com a forma da empresa. Ele tem o poder de prejudicar e ele tem o poder de ajudar, de orientar, passar as instruções, falar: olha só, faz desse jeito, já é a segunda vez que eu falo contigo, faça desse jeito que vai dar certo. Ou então ele pode prejudicar, talvez ele é aquela pessoa que não tem paciência, chegar ali é papum, acabou. E tem muitas pessoas que é assim, tem o poder de prejudicar e tem o poder de ajudar, tem o poder de prejudicar e o poder de ajudar. E quando a pessoa ela tem o poder de ajudar, o poder de prejudicar, mas não tem misericórdia, meu irmão, você pode ter certeza que ela vai fazer muita coisa que desagrada a Deus, muita coisa que desagrada a Deus. Agora, quando a pessoa ela tem misericórdia, ela é um misericordioso, você pode ter certeza que o dia que ela precisar da misericórdia de Deus, ela vai ser abençoada. E como que Deus ele abençoa a pessoa com a misericórdia dele? Você já parou para analisar? A misericórdia de Deus é muito ampla, a misericórdia de Deus é muito grande. Simplesmente é assim, quando a pessoa vamos dizer, vou te dar um exemplo claro. Quando a pessoa ela tem de Deus a misericórdia, às vezes o dia que era para ela morrer, ela não vai morrer, porque a misericórdia dele vamos dar mais uns anos para ela, para que ele possa se consertar. Às vezes aquela pessoa, ela vai ter a misericórdia de Deus quando ele fizer algo errado. Deus vai lembrar no dia que ele foi misericordioso. Então ele vai, com a mão dele, vai trazer a misericórdia para ela. Quando essa pessoa estiver aflita, precisando pagar alguma coisa, e ali ela está sem dinheiro, e ela fala assim: meu Deus, eu não tenho a quem recorrer. Deus vai lá e manda alguém, ou então abre uma porta para ela. Ali é a misericórdia de Deus. Aliás, nós estamos em pé hoje, nós estamos vivos justamente por conta da misericórdia de Deus. Então por isso que a Bíblia fala: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. O que é uma pessoa que é limpa de coração? É simples. Não é aquela pessoa que é santa, não é aquela pessoa que nunca cometeu nada, não é aquela pessoa que se diz ser santo, não. É aquela pessoa que procura fazer tudo correto para agradar a Deus, não é para agradar o homem. É simples. É aquela pessoa que procura fazer tudo que agrada a Deus.
O tempo dela ela dá para Deus, a forma de falar, a forma de buscar, a forma de entregar a vida para Deus, a forma como ela anda, condiz a Deus. Outrora ela era uma pessoa que vivia fazendo coisa errada, que vivia fazendo coisa que não presta, que vivia fazendo o que não agrada a Deus. Agora não, agora ela é diferente. Agora ela é muito diferente. Ela faz de tudo para agradar a Deus, ela fala a verdade, ela é sincera, ela não gosta de coisa errada, ela procura se afastar das más companhias, ela procura se afastar daquelas amizades tóxicas, ela procura fazer aquilo que agrada a Deus, sem maltratar ninguém, sem humilhar ninguém. Tudo que ela vai fazer, até a forma que ela vai tratar o irmão dela, o amigo dela, a amiga dela, o subordinado dela, ou quem está acima dela, quem está abaixo dela, ela procura justamente se encaixar nos preceitos de Deus, nas coisas de Deus. Então a Bíblia fala: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. O que é uma pessoa que pacifica? É aquela pessoa que tem paz, né? É aquela pessoa que procura ter paz. Aquela pessoa que aonde ela chega, ela traz paz. Aonde ela vá, ela traz paz. Né? É diferente daquela pessoa, né? Tem aquela pessoa que quando vê duas pessoas brigando, duas pessoas discutindo, e ao invés dela chegar ali e falar: gente, vamos parar com isso, olha, vamos ajudar, né? Às vezes tem brigas que é possível você optar, dar uma opinião, melhor dizendo. Olha, gente, você tem um poder ali, às vezes é um parente seu, um amigo, e ao contrário daquela pessoa que fala: não, deixa eles quebrar o pau. Inclusive ele falou mal da sua mãe. Nossa. Inclusive ele falou mal da sua irmã. Olha, a pessoa ali, em vez de ajudar para pacificar aquele negócio ali, não. Ele vai lá e taca mais fogo ainda, taca mais gasolina ainda, taca mais álcool ainda. Entendeu? Então tem aquela pessoa que pacifica e tem aquelas pessoas que quanto mais vê sangue, mais quer ver sangue. Tem gente que senta em casa e fala assim, senta no quintal e fala assim: olha, eu quero ver o circo pegar fogo e os palhacinhos correndo. Eu não tô nem aí, eu quero ver a novidade. Olha, isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus de jeito nenhum. O que agrada a Deus é o pacificador. O pacificador, lá onde ele vai, ele leva paz. Quando ele vê que ali está começando uma confusão, é melhor a gente parar, porque, né, tem gente que discute por causa de política, por causa de futebol, por causa de religião. Então, quando ele vê que o negócio vai ficando, gente, vamos parar com isso aí, pra gente não perder a nossa amizade, vamos seguir em frente e tal. Tudo ela faz para pacificar. Tudo ele faz para pacificar. Então a pessoa, quando ela é de Deus, de fato, de verdade, ela procura fazer aquilo que agrada a Deus. Ela procura fazer aquilo que agrada ao Pai. E a Bíblia está escrito assim: hoje é dia de ler Bíblia, hein? Hoje é dia de ouvir a palavra. Tem gente que gosta de ficar no YouTube só vendo o tempo passar. E aqui não, quanto mais você ouve a palavra que vem da Bíblia, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, do Messias, do Salvador, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais você vai ser modificado, mais você vai ser transformado. E a Bíblia está falando assim: olha, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Quem pacifica, a pessoa ela pode ser do mundo, ela pode ser um incrédulo. Ele olha para ele olha para ela e vê ela como um filho de Deus de fato e de verdade. Às vezes até aquela pessoa que tem inveja dela, quando vai levantar um falso contra ela, as pessoas falam: não, fulano é diferente. Fulano é diferente. Ele é filho de Deus, de verdade. Não mexa com ele não, deixa ele quietinho, porque a pessoa, quando ela é de Deus, aprende uma coisa: quando ela é de Deus, ela não precisa forçar nada. Quem está de fora vai ver que ele é de Deus. Não importa se ele era traficante, não importa se ela era prostituta, não importa se essa pessoa ela era algo desse mundo. Não importa. Quando ela entrega a vida para Deus, até os que estão de fora conseguem ver a mudança, de fato, de verdade. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino de Deus. Se você é uma pessoa que está sendo perseguida dentro de casa, porque você vai à igreja, se você é uma pessoa que está sendo perseguida no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, porque você é uma pessoa cristã, porque você busca Deus, não se preocupa. Não se preocupa que Deus está vendo tudo dentro de você, porque dele é o reino de Deus, porque deles é o reino de Deus. No seu coração, buscando a Deus de fato, de verdade, você vai ser uma pessoa salva. Você está sendo vista como uma pessoa salva por Deus. Porque até aquelas pessoas que são perseguidas por causa do nome de Jesus, elas são abençoadas. Aprende uma coisa: quando eu sou perseguido por conta do nome de Jesus, então pode ter certeza. Entenda uma coisa: não é aquela pessoa que é da igreja, mas vive arrumando confusão, vive arrumando briga, vive arrumando contendas, discussões, e falar, aí depois que desculpa o termo, o pau quebra, ela pega e fala assim: ah, não, é porque eu sou da igreja, ah, não, é porque eles me perseguem porque eu sou da igreja. Não, não é esse tipo de perseguição, não. Aí essa perseguição é você que está causando. Mas a perseguição que a Bíblia está falando aqui, que a Bíblia está nos mostrando, é aquela pessoa que de fato, de verdade, está disposta a buscar a Deus, de fato, de verdade, está sempre ali andando no caminho de Deus. Ele está falando disso, não é daquelas brigas lá que você fica arrumando, não é disso não. É daqueles que são perseguidos. E por fim a Bíblia diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Antes de mim, antes de você, os profetas foram perseguidos. É muito normal hoje em dia, isso é importante, é muito normal hoje em dia você ligar a televisão e você sempre vai ver a televisão, na internet, na rádio, no YouTube, aonde você for, você vai ver no TikTok, no Kawaii, aonde for você vai ver pastores sendo perseguidos. A maioria desses pastores que estão sendo perseguidos injustamente. Tem pastor não. Tem pastor que realmente faz besteira, faz o que não presta e vai ser envergonhado, né? E vai ser envergonhado. Além de ser envergonhado, vai receber o castigo de Deus. Mas você pode reparar, tem sempre um pastor sendo perseguido. Tem sempre um líder de uma igreja sendo perseguido. É chamado daquilo uns merecem, mas a maioria não merece, gente. Entendeu? É bíblico isso, um pastor, uma obreira, uma pessoa que já está na igreja há muito tempo, um evangelista ser perseguido. Entendeu? Isso é normal. Mas a Bíblia fala que ele também é um bem-aventurado. Entendeu? Tem pessoas que vão para a igreja e vai chateada para casa porque elas são perseguidas. São perseguidas por fulano, por ciclano, por beltrano. E isso às vezes até desanima ela. Eu digo para você, não desanime, porque Deus é contigo a todo instante. Bora, vamos finalizando aqui. E essa foi mais uma pregação, tá bom? Logo, daqui a pouquinho nós vamos colocar outra pregação aqui. Fica atento, se inscreva no nosso canal, coloca aquele joinha, entendeu? Coloque aqui nos comentários algo que você queira opinar, qual dessas bem-aventuranças você se encaixa melhor, qual que você... todas aqui nós temos que se encaixar, mas qual que ela falou mais no seu coração, comente aqui embaixo. Se você quiser deixar um pedido de oração aqui, se você quiser deixar o nome da sua família para que a gente venha orar, coloque aqui nos comentários, tá bom? Deus abençoe, fique na paz e volte sempre.